Michel, ele é professor de atividades e esporte de aventura. Ele vai estar dando um depoimento sobre o slackline, ele é praticante ativo de slackline, ele vai estar falando um pouco da experiência dele pra gente. Boa noite, professor. Assim, pro slackline, como que ele foi apresentado para você? Como que você conheceu o slackline? Olha, eu conheci o slackline há mais ou menos 6 ou 7 anos na faculdade. Uma amiga chegou para mim e é bem interessante, bem engraçado, porque ela falou para mim, ó, tem uma fitinha, tem uma cordinha que o pessoal sobe em cima e fica andando. Eu falei, lógico, é a corda bamba do circo. Ela falou, não, mas é diferente, ela não é redonda, cilíndrica, né? Eu falei, como que seria isso, né? Aí eu fui pesquisar. E aí, pesquisando, eu encontrei o nome chamado slackline. Até então nunca tinha ouvido nem visto falar, nem por acaso. Fui fazer uma pesquisa, encontrei o slackline e particularmente eu já gostei do que era, né? A atividade só em ver eu já gostei do que era. Uhum. E aí eu fiz, no mesmo site que eu estava procurando, fiz a compra da minha primeira fita. Não sabia como funcionava, não sabia como que era, mas eu comprei. E é caro essa fita ou... Quando eu comprei, ela tinha um preço mais ou menos caro, porque até então era desconhecido. Mas hoje, principalmente se você procurar bem, você vai encontrar fitas de pequeno valor, de médio valor e de grande valor. Aí depende assim como é que é essa diferença? Por que essa diferença de preço? A espessura, qualidade da fita? Na verdade, eu posso falar assim, que o valor define por quem fabrica, né? Porque assim, a fita ela tem uma trama e essa trama é o que vai dar o bounce chamado na fita. É o que vai dizer se a fita é boa ou não tão boa quanto. E é legal a gente entender isso porque existe no mercado as próprias fitas de amarração de caminhão, né? Que é as próprias fitas caminhoneiras, que são utilizadas para amarrar cargas. Professor, essa fita pode ser usada? Ela pode ser usada, com os devidos cuidados a serem tomados, né? Geralmente essa fita ela tem um gancho na ponta que é para prender carga. E as pessoas às vezes usam esse gancho achando que é daquele jeito mesmo. E assim, para quem não tem tanta grana, vale a pena investir, mas tomando as devidas cuidados, né? A fita ela tem que estar sempre bem capeada, sempre bem montada e aí você não vai ter tantos problemas. E quais os objetivos que você procura com o slackline? Bom, falando como praticante, como professor, eu posso dizer que os objetivos eles são vastos e extensos. Para a minha prática, eu posso te falar que eu tive um pouco mais de tranquilidade no meu dia a dia, eu passei a ter mais calma com as coisas e eu passei a ter uma consciência corporal melhor. Né? Apesar de eu já ter um bom condicionamento, eu me condicionei muito melhor porque eu entendo hoje em dia como o meu corpo funciona em cima de uma base estável. Então essa percepção é muito válida no slackline. E das modalidades do slackline, você tem alguma modalidade assim que você pratica ela específica ou você só pratica ele assim como lazer? Sim. Eu vou te falar aqui 4 modalidades que são básicas, são as mais conhecidas, que é o slackline básico, normal. Do slackline ele surge o longline, que é uma fita menor, mais fininha, você pode dizer assim, ao invés de 5 centímetros, ela vai ter 2,5 de espessura. E aí você vai trabalhar em longas distâncias e com a fita um pouco mais solta. E o sistema dela não tem catraca, é um sistema punitivo. Você trabalha esse sistema com mosquetão e polida. Então você vai ter uma dificuldade maior no andar no slackline. Ela balança mais, ela é mais instável, porém ela vai te dar mais equilíbrio do que necessário para você. Ela balançando mais, ela mais difícil. Porque você vai ter que ganhar mais equilíbrio, mais concentração com essa fita. Então essa hoje é a minha prática, que é o long line, né? E pulando do long line eu vou direto pro high line, que é a prática seguinte que eu pratico. É o longo, distante, né? Isso. E o high line ele é alto e uma distância razoável também. Parte aí de 15, 20, 30. Ou seja, depende do não vai local. ser a mesma distância do que o long line. Pode ser a mesma distância, o que vai variar é a altura. Por exemplo, o meu último highline que eu pratiquei, ele tinha 45 metros de altura. 45 metros? E a segurança? 30 de distância. No equipamento? Boa pergunta. Geralmente a segurança do equipamento ela é toda bordada quando você está montando. Então você vai ter backup duplo nas duas pontas da fita, tá?
O backup nada mais é do que uma segurança extra. Se a fita principal estoura, auxiliar está lá para te Tem esse proteger. perigo da fita estourar? Tem, ou tem. Acontece? É difícil? É, mas tem esse perigo sim. E aí você vai ter toda essa proteção com a fita auxiliar. Essa fita auxiliar te mantém lá estável, tranquilo, você não vai ter problema nenhum com ela. Né? E como você se mantém em cima dessa fita? Uma cadeirinha, um baudrier, um lixe, que vai preso na tua fita, e você vai andar normalmente. Caiu, tá preso, tá balançando, volta pra fita, andou de novo. Então você vai cair, ela vai te suspender e você vai voltar você normalmente cai, você pra volta ela. normalmente pra fita. Dá um pouquinho de trabalho, mas volta assim. Mas volta, tem Né? que fazer Então, um pouquinho de coisa. isso. A gente falou do long line e do high line, que são as modalidades que eu mais pratico atualmente. E aí você pode abordar o waterline, que é o praticado sobre a água, e aí tem a parte de diversão, a parte de competição, tem tudo que você pode fazer em cima. E o trick line, que são as manobras, né? E aí você tem também a parte de diversão, a parte de competição e o trick line. Essas quatro são bem abordadas hoje em dia. São as mais São as praticadas, mais praticadas, atualmente. as mais conhecidas. Então atualmente serão as mais fixadas no meio do slackline. Legal. E você, como professor, você trabalharia o slackline na escola, para crianças, adolescentes? Você desenvolveria um trabalho com o slackline para essas pessoas, para esse público-alvo? Na verdade, eu não desenvolveria, eu desenvolvo esse trabalho na escola. Legal. Eu trabalho na escola com crianças, desde o jardim ao fundamental. Você já trabalha com Eu já eles com trabalho com eles, com slackline? slackline, na verdade com a prática de aventura no geral, né? Então a gente aborda o slackline em um módulo X da nossa aula. E o que a gente trabalha nisso? Além da interação, além da brincadeira, além da competição entre aspas, a gente trabalha muito essa questão de desenvolvimento do slackline. Como que a criança vai desenvolver o equilíbrio em uma base estável. E tem uma habilidade assim, uma habilidade específica que é requerida ali no slackline? Ou Eu costumo dizer que a habilidade específica depende do indivíduo que está praticando. depende dele? Depende só do indivíduo. Mas por quê? Por quê? Beleza, vamos lá. Por que só depende do indivíduo? Porque é o seguinte, quando o indivíduo ele chega para o slackline, ele coloca o pé em cima e ele cai de primeira e ele fala, eu nunca vou conseguir isso, ele já está se podando a prática que ele não vai conseguir. Então quando o indivíduo sobe uma vez e ele tenta outra vez e ele tenta mais uma vez e ele percebe que aquilo pode ser para ele, ele vai desenvolver, pode dar certo. Como que a gente entra nesse meio? A gente incentiva. Ó, vamos lá, mão para cima, olhar fixo na frente. Então a gente dá o passo pedagógico para que ele consiga Uma entender base, o que né? fazer. Tem que ter uma base. Isso. E com essa base a criança vai começando a brincar, vai começando a subir, vai começando a se distrair. Quando menos se espera, ele está andando de slackline. Então isso é legal, isso é interessante, você saber abordar, como abordar a brincadeira para uma criança. Tem que saber adaptar. Querendo ou não, tem que adaptar o slackline para a criança. Para ser mais fácil. Como que você vai, mas a criança fala, eu não vou conseguir. É simples, você tem uma fita montada. É uma fita menor, uma Você fita põe mais uma fácil. corda em cima, forma-se uma falsa baiana e ela vai passar segurando na cordinha. À medida que você está evoluindo no andar, não tem mais um medo, você começa a pedir para tirar uma mão. Depois que ela tira uma mão, ela vai se instigar a tirar outra. E isso vai gerando desequilíbrio e ao mesmo tempo vai gerando o equilíbrio da criança. E atualmente, com que frequência você está praticando o slackline? Atualmente, por conta do trabalho, por conta da correria do dia a dia, que ser professor não é fácil, Eu né? sei. Então vocês vão ter vai ter essa experiência lá na frente. Mas eu procuro praticar sempre. Por exemplo, agora, uma vez por semana, 2 vezes por semana, no mínimo, eu tenho que praticar, né? Fora as outras atividades que eu pratico, mas pelo menos 2 vezes por semana. E você tem um grupo assim que você pratica? Eu tenho um grupo, né? Eu tenho um grupo onde eu convido os meus amigos e quem quiser praticar para estar no parque ou em qualquer outra praça, porque é lugares Se quiser abertos. chegar assim, querer experimentar, Também pode participar. pode chegar, custo zero, a gente procura sempre estar incentivando as pessoas do esporte de aventura, principalmente o slackline, porque é uma modalidade que vai passar a conhecer melhor. E geralmente quando eu estou no parque funciona assim, né? As pessoas chegam, como que é? Não, encosta aqui, eu costumo dar os primeiros passos, as pessoas costumam aprender alguma coisa, experimentar.
e acabam gostando ou não, depende de cada indivíduo. E a gente, no nosso tempo de pesquisa, tivemos muita dificuldade de contato com a federação, pessoas envolvidas na Federação Paulista. Você tem algum contato, sabe alguma coisa referente a isso, à federação em si? Como mencionado, a federação eu acho que fica muito distante de nós, réis mortais, vamos colocar assim. Por quê? Deve ser um grupo estrito, fechado e que tenta proporcionar campeonatos por aí afora, mas eu particularmente desconheço muito da federação. Eu conheço muitos grupos que organizam seus próprios festivais, seus próprios campeonatos, mas eu nunca tive a curiosidade de parar para saber como funciona a federação. Eu acho que não por desleixo, mas por falta de vontade própria, de saber o que eles estão buscando. Né? Então eu não tenho como te dar esse meio, porque não é do meu conhecimento, não é do meu, vamos colocar assim, não é da minha vontade correr atrás disso, para saber o que está acontecendo na federação. Então, fora da federação, existem campeonatos, festivais de slackline que não são patrocinados por eles. Positivo, o Brasil afora inteiro, se você fizer uma pesquisa simples via Facebook, você vai encontrar festival em todas, na maioria das cidades do Brasil, você vai encontrar campeonato na maioria das cidades do Brasil, e fora do Brasil é o que mais tem. Né? Eu acredito que seria muito mais fácil você encontrar informações de federação de fora do Brasil, seria muito mais fácil encontrar pessoas de fora do Brasil para falar sobre a federação do que no Brasil. Eu acho que sim. Posso até estar enganado, posso até falando alguma coisa errada, mas eu acredito que por conta dos participantes serem praticantes ou serem os caras que estão ativos mais para a prática do slackline, ou são atletas, e não se atentarem à parte da federação. Então, como eu te falei, eu não sei o quanto a federação está envolvida para ser federação. Né? Então, por isso que eu acho que está meio fora do contexto. Eu acho que a galera está muito mais empolgada em praticar, em participar de campeonato, do que geralmente gerenciar uma federação. Porque, querendo ou não, ser gerenciado por uma federação pode até ficar mais restrito, né? Você tem restrições de qualquer federação, seja a federação de slackline, de skate, ou até do surf, vai ter restrições de campeonato, você não vai poder participar todo do campeonato, só um campeonato ali federado. Acho que por esse motivo também, acho que leva os praticantes de slackline não procurar tanto. Pode ser. Pode ser um... Mas eu acredito também que a federação, ela ia estar abordando, por exemplo, campeonatos. Os campeonatos de trickline, que são os mais acontecem. Mas a gente não vê, por exemplo, um campeonato de highline, né? Um campeonato de distância. É muito complicado você ver esses campeonatos. Mas o de trickline você vê sempre. E toda cidade está fazendo o seu campeonato aqui. Seja ele vai ser o primeiro campeonato, o segundo, ou seja um festival ou não. E aí eu acabo que a federação fica meio por fora da situação. E você como praticante, você conhece outros lugares que não seja assim parque aberto, academias mesmo, que dê aula, que ensine o slackline? Então, propriamente dito, eu só conheço a academia da Reduk, onde eu já tenho um amigo que trabalha lá, e uma amiga também que trabalha lá, e que sabe da prática de slackline lá, na Reduk. É a única academia que eu tenho conhecimento. Pode ser que tenha outras academias por aí fora, mas eu desconheço. Não são tão divulgados. Não são divulgados, então tem uma prática muito popular. Acredito que por ser uma prática muito aberta, meio individual, como foi citado, e as pessoas querem estar um espaço mais aberto, porque fica mais prática a montagem, a instalação, e o slackline fica mais confortável do que numa academia. Num parque aberto, num ambiente aberto, seja bem mais gostoso de praticar o slackline do que numa academia fechada. Então, Eu tenho uma dúvida, que é sobre o highline, como é que vocês fazem a montagem? Tá. Principalmente montanha, como é longa distância e altura. O highline, para você montar, por exemplo, em montanha, vamos no X. Primeiro você tem que ter técnicas de escaladas, técnicas verticais, você tem que ser um cara que saiba pelo menos escalar, montar o seu rapel, ter um básico de estrutura para se manter em vertical. além de
saber a prática do slackline, você tem que ter um pouco Isso, tem que ter um pouco de Salada. práticas verticais. Por quê? Você precisa saber o que vai fazer lá em cima para que você possa ficar ancorado e montar instalar tua ancoragem lá perfeita sem maiores problemas. Se você não sabe escalar e você não tem um domínio para tal, como que você monta uma ancoragem em um ambiente que é meio ruim de montar? Então o primeiro passo é esse, você tem um pouco de conhecimento sobre técnicas verticais. Se você sabe isso, você não vai ter problemas com a ancoragem, porque você vai saber fazer o nó, vai saber fazer equalização e aí vai dar tudo certo. Né? Isso em rocha, em locais mais ermos, assim. Aí, são 2 pontos. Você teria que escalar os 2 pontos ou você se divide em grupo? Se os 2 pontos forem extremidades em lugares muito ermos, sim, você tem que escalar os 2 pontos, passar a fita para o outro lado e fazer a instalação do outro lado, sem sombra de dúvidas. Mas, por exemplo, a gente costuma fazer a prática do highline em locais como o Babylon Towers, que são prédios, né? São prédios abandonados, mas que não restringem a prática do slackline e do highline. E aí fica mais fácil, porque você sobe as escadinhas, monta a sua ancoragem numa coluna, desce as escadinhas e monta a ancoragem na outra coluna. Faz a fixação, puxa a fitinha e aí dá tudo certo. Esse foi a entrevista com o professor Michel. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold